Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha,
mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor.
A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando.
E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá,
vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi: aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi: aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi: aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi: aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual,
um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse.
A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, ouvi um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real.
Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos.
Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto.
Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca.
Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha,
mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor.
A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada. Tudo começou com uma boneca. Antiga, estranha, com um sorriso que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Achei que seria um presente bonito para nossa filha, mas desde o dia em que ela entrou na casa, algo mudou. As luzes começaram a piscar, objetos se moviam sozinhos e, à noite, eu ouvia passos no corredor. A princípio, pensei que fosse imaginação. Mas então a boneca começou a aparecer em lugares diferentes, sempre me observando. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presente ela ficava. Uma noite, houve um choro vindo do quarto e, quando cheguei lá, vi a boneca sentada no berço, olhando para mim. Foi ali que entendi, aquilo não era só um brinquedo. Descobri que a boneca era usada em um ritual, um portal pro mal. E agora, algo tinha entrado na nossa casa. Um demônio. Ele não queria apenas a boneca, queria a alma de quem a tocasse. A partir daí, tudo ficou pior. Portas batiam, vozes sussurravam o meu nome, e a presença dela era real. Eu via o rosto dela nas sombras, sentia o olhar mesmo quando não havia ninguém. Dizem que a Annabelle foi trancada, guardada num museu, longe de todos. Mas o mal não fica preso. Ele só espera. E às vezes, quando a noite fica silenciosa demais, eu ainda sinto. Como se ela estivesse ali, sorrindo outra vez, esperando ser lembrada.